tema de hoje, vamos continuar treinando a mente. Antigamente, ou na verdade, obrigado, Lívia. Vamos continuar treinando a mente. Quinta-feira passada haviam mais pessoas. Provavelmente o assunto não interessou porque não voltaram hoje. Esse negócio de treinar a mente, esse negócio de... Irmão, irmã, a ciência, a medicina explica. Mente, a nossa mente, precisa ser exercitada e todos os dias. Eu falei aqui na semana passada algumas coisas que eu quero relembrar para vocês que estão aqui hoje. Primeiro, já está provado que quem, por exemplo, quem gosta muito de música, quem toca algum tipo de instrumento, por exemplo, dificilmente essa pessoa vai ter um mal de Alzheimer em sua vida. Dificilmente. É difícil você ver um músico que tem esse mal e dificilmente você verá. Porque a ciência explica, eles fazem testes, eles estudam sobre isso. A mente, eu já falei aqui, é um negócio muito complexo. E nós temos que entender que a nossa mente é um campo de batalha na dimensão espiritual muito grande. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa mente, facilmente nós vamos ser enganados, iludidos. A Bíblia está recheada de textos que nos ensinam e nos remetem a pensar sobre isso. Eu citei um deles daqui semana passada, quero lembrar, Filipenses capítulo 4, versículo 8, acompanhe aqui, o apóstolo Paulo, que num momento como esta escrita estava preso, a mente de Paulo era tão bem treinada que mesmo preso, ele não tinha tempo para reclamar, para lamuriar. Não, ele simplesmente escrevia. E ele escreveu: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, alguém que estava vivendo uma situação muito difícil, ele escreve o seguinte: não fica pensando na situação difícil, pense em coisas boas, coisas que edificam, coisas que trazem conhecimento, coisas que te levam para perto de Deus. E existe aquela máxima, escrito também na Bíblia, citado por Jesus. Jesus estava tratando, ou pelo menos tentando tratar, os fariseus e os doutores da época. E ele tentava de alguma forma colocar algo novo na mente daqueles homens. Mas a mente daqueles homens era tão fechada, tão travada. E aí entra aquele texto da palavra de Deus que diz: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a Jesus e ao seu caminho, a sua luz. Ou seja, eles estavam com a mente tão fechada que Jesus, num exemplo, numa metáfora, ele disse assim, nós vimos semana passada para lembrar, Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ele dá um outro exemplo. Versículo 17. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Aí Jesus diz assim: pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. O que Jesus quis dizer para aqueles homens? É preciso sair da mente de vocês essa religiosidade que vocês estão vivendo, esse engano que vocês estão vivendo. Para isso acontecer, você precisa tirar isso, para entrar algo novo. Se você não fizer isso, não vai entrar algo novo. Porque só entra algo novo num lugar novo.
E ele quis dizer o seguinte: só vai entrar uma palavra de fé, uma palavra de entendimento em relação a Deus na sua mente, se ela for renovada. Por isso que Paulo escreve no livro de Hebreus, também aos Romanos, ele fala sobre isso. Você precisa renovar a sua mente. Por quê? Ora, quando você renova a sua mente, você consegue perceber e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. E ele explica: não vivam conforme o mundo. O mundo tem uma forma, um jeito de pensar. E por causa desse jeito de pensar, as pessoas não querem saber de Jesus e não querem receber nada novo. Agora, aqueles que querem, aqueles que desejam, eles começam a treinar. E treinamento, meu irmão, minha irmã, é todo dia. Todo dia você tem que treinar. Leitura, por exemplo, a gente tem que dispor de um tempo todo dia para ler. Que seja a Bíblia, que seja um livro. A questão é que a televisão, a internet está dominando, tirando o tempo das pessoas. Por causa da TV, por causa da internet, por causa das diversões que existem, os jogos, filmes, séries. As pessoas, elas gastam muito tempo de frente de uma televisão, ou de um computador, ou de um celular. Agora, se ela pegasse parte desse tempo e começasse a ler, a treinar, a orar mais, a buscar mais a Deus, algumas coisas iriam acontecer. E foi isso que nós vimos na semana passada, pelo menos 3 questões aqui importantes. Primeiro, quando nós temos uma mente bem treinada, nós aprendemos a confiar em Deus. Confiar em Deus não é para qualquer um. Muita gente fala que confia, mas na verdade não confia. Quando a situação aperta, a tendência é desconfiar. Citamos o exemplo do povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito saiu festejando, saíram cantando. Só que quando chegou na primeira dificuldade, a mente deles de escravo, qual que era a mensagem que eles tinham gravado? Nós somos escravos, nós vamos morrer aqui, vamos voltar para o Egito. Segundo, para ter uma mente bem treinada, é preciso ter concentração, se concentrar em algo. Falamos aqui sobre orações. Às vezes você começa a orar e nessa oração as pessoas tendem a vagar. Às vezes porque estão cansadas, às vezes porque estão preocupadas. A mente vaga, e se você não tiver uma concentração, e foi algo que eu falei ontem para os irmãos lá do átrio, do centro de recuperação, porque a gente chega, o culto lá, o formato dele é diferente. Se inicia o culto, tem meia hora aproximadamente de oração, depois de meia hora eles têm 5 minutos para ir para o banheiro, depois de 5 minutos voltam, cantam os louvores, ouvem a palavra. E nessa meia hora de oração, tem um que teve um ontem lá, inclusive, que acho que é a segunda vez que ele está lá no centro de recuperação, e no meio da oração, eu não vi, o pastor Bob falou depois, porque eu estava orando, né? Mas o pastor Bob falou: você lembra do fulano? Lembro. O cara, quando deu os 10 minutos de oração, ele foi para o banheiro. Aí ele ficou até o final da oração no banheiro. E voltou depois. E eu achei interessante, porque ele me falou isso quando a gente estava indo embora. Mas quando eu peguei a palavra, como eu não tinha visto nada, eu comecei a pregar e falei: tem gente que na hora da oração, ele dá um migué e vai para o banheiro, sem saber. Mas Deus sabe, né? Aí ele vem aqui e faz-se de santo e tal. Na hora de orar, ele não ora, ele não está nem aí. E aí ele entra aqui, passa 9 meses, recebe o ID, vou embora, estou salvo, estou liberto. Esse aí não deu 2 meses. Não deu 2 meses para voltar para a droga. E quase ainda matou o irmão por causa da droga. Aí o pastor Bob, que é muito misericordioso, né, recebeu-o de volta, está lá, para quem sabe nesses próximos 9 meses, haver algum tipo de mudança na mente do cara.
É preciso haver uma mudança de comportamento na mente dele. De aprender a confiar em Deus, de se concentrar no que ele está fazendo ali. Eu falei, você está aqui, vocês estão aqui para quê? Para passar um tempo, para comer, para se divertir? Não, vocês estão aqui para acontecer uma libertação, uma transformação. Para isso acontecer, vocês têm que desejar. Então você tem que se concentrar nisso. E terceiro, nós vimos semana passada, uma mente bem treinada é uma mente que tem maturidade. Ou, segundo a versão NVI, maduridade, pessoas maduras. Pessoas maduras, elas não se deixam levar por qualquer palavra, informação, fofoca, mentira. Pessoas maduras, elas checam, elas oram, elas buscam, elas têm uma mente treinada, ela não cai mais nessas ciladas do inimigo. Pessoas que não têm maturidade, elas são fáceis de serem enganadas, de serem traídas e tal. Agora, quando a pessoa é madura, quando ela já tem uma mente um pouco treinada em relação ao Evangelho, dificilmente ela vai ser enganada. E nós estudamos sobre isso aqui. Bom, podemos continuar? Vamos lá. Quarto ponto. Quer ter uma mente bem treinada? Evite comparações com os outros. O maior problema da humanidade hoje é que eles se comparam. As pessoas se comparam. Pastor se compara com outro pastor. E geralmente pastores se comparam com pastores que têm uma igreja maior, um carro melhor, uma roupa melhor, um relacionamento conjugal melhor. As pessoas, os pastores, alguns deles se comparam sempre com esses. Eles nunca olham para quem vive uma vida um pouco pior do que a dele. Por exemplo, o pastor que não tem carro, o pastor que tem uma igreja simples, eles nunca se comparam, se comparam com o outro. E nessa comparação, em vez de agradecer aonde chegou, não, ele fica se comparando, fica lamentando que ele queria ser que nem aquele outro, mas ele não é. Está cheio de pastores assim. No mundo corporativo, está cheio de pessoas assim. Pessoas que nunca vão para frente, pessoas que nunca crescem profissionalmente. Por quê? Porque ele se compara sempre com os outros. Meu irmão, Deus, quando fez a mim e a você, ele usou uma forma só. Não foi assim, pegou a maquininha e foi igual você faz sorvete. Não. Cada ser humano, mesmo gêmeos, mesmo da mesma placenta, eles não têm a marca digital igual. O íris, a parte da íris do olho não é igual. O código genético não é igual, mesmo sendo irmãos gêmeos, mesmo nascendo até na mesma placenta. Ou seja, Deus fez o ser humano de uma forma única, cada um é um. Por isso que salvação é individual. Deus não salva a família. Deus não salva os filhos por causa do pai. Não, o filho tem que crescer, ensinado no caminho que deve andar, e ele tem que tomar uma decisão por Jesus. Porque é individual, ele precisa decidir, ela precisa decidir. Então, quando você evita comparações com os outros, você vive uma vida melhor. A questão do mundo hoje é essa comparação. E eu já falei aqui algumas vezes, e me lembro dessa história do pastor César Augusto, que ele contou numa das aulas que ele deu aqui, alguns anos atrás, aos sábados, né, que ele vinha aqui, ele disse que quando ele comprou a primeira moto dele, comprou aquela moto 125 cilindradas, né, tal, essas tranqueiras que esses motoqueiros loucos andam por aí, filho de Satã, né, anda por aí e tal, né. Eu já falei aqui, motociclista, ele anda direitinho atrás dos carros, né? Ele não buzina, ele espera, né? Motoqueiro não, motoqueiro é tudo louco, entra aqui, sabe? Por isso que morre um por dia, infelizmente. E ele falou que ele comprou a motinha dele, 125, todo feliz. Aí ele foi passear, quando ele parou no farol, para um cara do lado dele com uma moto 250 cilindradas. Aí ele olhou para aquela moto, olhou para dele, nossa, ele tem uma moto melhor que a minha. Não, eu tenho que trabalhar para chegar naquela moto ali. E ele falou que ele trabalhou alguns meses, vendeu a dele e comprou uma 250. E ele está lá, quando ele parou no farol, um mês depois,
parou um cara com a 500 cilindradas. Bom, 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 bom. Aí ele olhou e falou assim, o cara, bom, bom, bom. Aí ele falou, eu preciso de uma moto dessa. Ele contou isso. E ele trabalhou quase que um ano e conseguiu comprar uma 500 Ford, 500 cilindradas. E quando ele pegou, até um mês depois parar no farol e parar um cara do lado dele com aquela Ninja 900 cilindradas. Vum, vum. Ele olhou assim e falou, não, eu não vou me matar mais para ter moto não, tem um monte de moto, estou ficando louco, fico comparando com os outros, estou feliz com a minha moto aqui. Que essa é a questão de muita gente. Gente que não tem a mente treinada, ele vive se comparando com os outros. Ele tem um carro, mas ele fala, aquele irmão tem um carro melhor que o meu, né? Aquele irmão, olha o carrão dele. Eu queria ter um carrão daquele. Você pode até ter um carrão daquele, mas na hora de pagar o IPVA, você vai chorar. Na hora de fazer o seguro, você vai chorar. Porque é caro. Ele tem, porque ele está se esforçando, trabalhando, Deus deu condição, tá, amém, ótimo. Agora, você também tem um carro. A Bíblia tem uma máxima, se você agradecer o que você já tem, ou seja, ser fiel no pouco, Deus vai te colocar. Agora, você sempre quer o muito. Pastor, mas eu não posso isso. Irmão, você pode fazer o que você quiser. Como muita gente hoje faz. Ele se mata de trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, sábado, domingo, feriado, e faz isso para juntar dinheiro, e junta dinheiro, e ganha dinheiro, e viaja, e ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Aí quando ele chega a 45 anos, ele começa a ficar doente. Aí todo o dinheiro que ele ganhou, ele gasta para fazer operação, para fazer cirurgia, para comprar remédio, e acaba a vida dele assim. Está cheio de gente, está cheio de exemplos assim. Por quê? Porque a tendência do ser humano é se comparar com os outros. Irmão, quem tem uma mente treinada, ele não se compara com os outros. Ele sabe quem ele é, como ele está e aonde ele pode chegar. Então ele vai orar, vai se esforçar, vai estudar e vai chegar lá pela graça de Deus. Isso é fato. A palavra de Deus nos diz, e é por isso que nós precisamos entender algumas questões relacionadas com esse treinamento da mente. Meu irmão, a gente canta aqui canções do passado, por exemplo, uma delas fala assim, você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Amém? Você crê que você tem valor? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você acredita que você tem valor mesmo? Então por que você fica lamentando, choramingando? Ai meu Deus, quem sou eu? Sou um pobre coitado. Ai, não vejo a hora de morrer e ir para o céu, porque é tanto problema. Ai meu Deus, vou para a igreja, mas eu vou lá. Você precisa se valorizar mais, meu irmão. Você precisa se valorizar mais, minha irmã. O Espírito Santo habita em você, habita em mim. Deus salvou a gente, tirou a gente do lamaçal de pecado, pagou um preço caro na cruz do Calvário, como nós vimos domingo. Para quê? Para a gente viver uma vida assim, sem se valorizar. O diabo quer desprezar, o diabo quer amassar, quer estragar, quer destruir a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz, 1 João 4,4, acompanha aqui, diz assim, filhinhos, vocês são de Deus, vocês são de Deus, e os venceram, por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito, habita em nós. Se a gente tiver a nossa mente treinada sobre isso, meu irmão, você não vai ficar se comparando com ninguém. Você vai viver a tua vida, vai tocar a tua vida, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Você vai dar graças a Deus pelo que você tem. Você pode até trabalhar e lutar para ter coisas melhores, mas você dá graças a Deus pelo que você já tem, pelo que Deus já fez por você. E você vai continuando. Meu irmão, vai chegar um momento que você vai olhar assim, olhar para trás, olhar para trás e falar assim, nossa, quem eu era e quem eu sou hoje, né? Deus teve tanta misericórdia de mim, né? Enfim, evite comparações.
5. Quem tem uma mente bem treinada, ele tem inspirações, ele se inspira em alguma coisa. E a maior inspiração que o cristão tem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte. Jesus Cristo abençoou, orou, curou, libertou, transformou, deu a vida por nós. Um dos os grandes escritores do passado e do presente sempre classificam Jesus como o líder dos líderes, o maior dos líderes, aquele que soube liderar, aquele que soube fazer 12 homens que não sabiam fazer direito o ó com um copo, transformar esses homens em grandes pregadores, homens cheios do Espírito, cheios da unção, homens que mudaram o rumo da onde eles viviam, mudaram o rumo do mundo. Nós estamos hoje aqui falando de Jesus porque esses homens começaram lá atrás, porque Jesus foi um grande líder para eles. Então Jesus inspira a gente. Quem ama Jesus, quem tem uma mente treinada, ele faz que nem Jesus, ele aprende a amar, ele aprende a perdoar, ele aprende a conviver, ele aprende a entender até a ignorância daquele outro que não tem muito estudo e tal, e discute, fala por qualquer coisa, ele aprende a entender, a conviver. Irmãos, nós precisamos nos inspirar em Jesus, e a Bíblia está cheia de exemplos inspiradores para a gente ter uma mente bem treinada e viver como esses homens e mulheres que viveram no passado aqui. Sabedores, inclusive, que Jesus prometeu. Jesus disse o seguinte: eu estarei sempre com vocês. Mateus 28, 20. Acompanhe aqui no telão com o texto que eu peguei, a parte B desse texto. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus disse isso, eu vou estar com vocês. Então, se Jesus está comigo, e eu creio que Ele está comigo, a cada dia eu creio mais, meu irmão, minha irmã, eu vou me inspirar em Jesus, na sua palavra, na sua vida, no seu exemplo. O exemplo de Deus para a humanidade, o protótipo de Deus para a humanidade foi Jesus Cristo, enquanto homem aqui. E Ele vive, Ele reina para sempre, Ele está conosco todo dia, não mais crucificado, mas agora Ele está com as mãos estendidas, todo culto Ele está aqui dizendo o seguinte: vem do jeito que você está, dá o seu fardo, que eu vou trocar o seu fardo por um fardo mais leve, eu vou te curar, eu vou te libertar e tal. Creia, se inspire em Jesus. E como eu disse, como tem muitos exemplos, eu não vou citar aqui um e outro, eu vou citar um texto que resume todos eles. Vamos ler juntos aí? Livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler, texto clássico, né, da Bíblia. Texto clássico, vamos lê-lo juntos. Glória a Deus. Pastor, eu vou me inspirar em quem mais além de Jesus? Hebreus capítulo 11. Vamos saltar aqui alguns textos, alguns versículos, desculpe, para ganharmos tempo. Versículo 4. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pausa aí. Qual foi o exemplo aqui que o escritor de Hebreus quis dar? Abel ofereceu uma oferta que agradou a Deus. E mesmo o seu irmão não gostando, o seu irmão o odiando, o seu irmão o matando, Abel é fonte de inspiração para aqueles que querem adorar a Deus. Quem tem uma mente treinada, ele não se preocupa como Caim, se Deus está e fica ali com aquela cara e vem para o culto. Não, ele se inspira em Abel, aquele que foi adorar a Deus, como disse Jesus, em espírito, em verdade, buscou ao Senhor, e o Senhor recebeu de bom grado a oferta dele. Esse é um homem inspirador. Outro exemplo, versículo 5. Pela fé, esse texto aqui, quando eu leio no Velho Testamento, isso me deixa perplexo. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte,
E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Entenda. Para pensar, meu irmão, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que se inspirava com Deus e viveu uma vida tão digna, tão reta, tão correta, que depois de viver 365 anos, Deus o chamou para si. Meu irmão, é uma coisa gloriosa. É igual Elias. Elias, ele queria a morte. Falou: Deus, a minha cabeça está a prêmio, eu vou morrer. Então é melhor só tirar a minha vida, Deus. É melhor só me matar. Deus tratou, Deus o capacitou, Deus o levantou. Elias ainda realizou muitas coisas maravilhosas depois desse momento com Deus. E de repente, o cara que queria morrer não morre. Vem um redemoinho e leva ele embora para os céus. Irmão, isso é fonte de inspiração para quem quer se aproximar de Deus. Acabe, que era o rei da época, era aquele rei que fazia o que Deus reprovava. E Elias, corajoso, chegava lá e falava assim: você está fazendo errado. E através da palavra de Elias, 3 anos não choveu. E depois de 3 anos, através da palavra de Elias, voltou a chover. Ou seja, imagina o relacionamento que esse homem tinha com Deus. Eu vou me inspirar em Judas, que traiu Jesus? Não, eu vou me inspirar em Enoque, em Abel, vou me inspirar em Elias. E tem outros textos aqui, vamos lá. Noé, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pausa aí. Irmãos, a gente estava falando aqui sábado retrasado, sábado passado, desculpe. Alguns irmãos, a gente estava batendo um papo enquanto as crianças conversavam, eu citei isso domingo. A gente falou de Noé. Meu irmão, para pensar, Noé, Deus chega para ele e fala assim: Noé, eu encontrei você, um cara justo, correto, tá? Eu quero firmar uma aliança com você. Que a humanidade está perdida, o que eles estão fazendo já chegou aqui aos meus ouvidos, eu vou destruir. Mas eu vi em você um cara aqui. E Noé simplesmente fala assim: sim, Senhor Deus. Você vai construir uma arca, um barco, com essa medida, com esse tamanho, com essa madeira. Você vai fazer assim, assado, cozido, frito, depois você passa ovo e tal, enfim. Você prepara bem. 120 anos aproximadamente, Noé batendo prego, colando madeira, e os seus filhos, e as suas noras, e a sua esposa, no mínimo ajudando, e o resto do povo comendo, bebendo, se divertindo, e no mínimo passava lá e tirava um barato dele assim: e aí, Noé? Faz 50 anos que você está nesse negócio, você diz que ia chover e não chove, você está louco? Vamos curtir a vida. E Noé ali firme, firme, firme. 120 anos depois, Deus cumpre o que ele tinha falado. Os animais entram na arca, entra Noé e sua família, Deus sela a arca por fora e começa a chover, e chover, e chover, e todos morrem. Somente Noé e a sua família vivem. E quando a água baixa, Deus forma uma aliança. Lembra que eu falei para você? Através de você eu vou formar uma nova geração. E diz que Noé ainda viveu uns 150 anos mais ou menos, aproveitando aquela vida que Deus tinha proporcionado. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Apesar das pessoas hoje falar assim: Jesus falou que ia voltar, está demorando e tal. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então quem tem uma mente bem treinada se inspira em Noé. Noé ficou firme. Noé ali, os caras zoando ele, os caras chamando ele de crentão, de bestão. Isso é por conta minha, tá, gente?
e zoando e falando. E Noé firme, firme, firme. Não, Deus falou, Deus vai cumprir. E firme. Esse é uma fonte de inspiração. Eu poderia ler outros versículos aqui desse texto de Hebreus. Se você quiser e puder, leia de volta na sua casa. Leia esse texto de Hebreus que vai falar muito ao teu coração. Você quer ter, dentro desse texto, né, rapidamente, você quer um exemplo de inspiração? José se tornou governador do Egito, mas não se corrompeu. O texto diz que José manteve-se firme. E o texto diz que José chegou para os seus filhos, seus irmãos, os filhos, na verdade, a sua descendência, falou para eles assim: Deus falou que vai tirar a gente daqui. E quando Deus cumprir essa promessa, por favor, levem os meus ossos para serem enterrados nessa terra prometida que Deus há de dar para a gente. Meu irmão, isso é motivo de inspiração, de fé, de crer. Só quem tem uma mente treinada fala um negócio desse. É o tipo assim, nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe, mas eu olho para você olha para mim e fala assim, ó, se a gente não se encontrar amanhã, com certeza no céu a gente se encontra. Isso é fé. Ah, pastor, mas eu não quero morrer agora. Eu também não. Mas a gente está passível de qualquer momento ter um problema. Então, a fé que José tinha era tão grande que chega a inspirar pessoas a confiar em Deus, a crer que Deus cumpre com as suas promessas. Você tem promessa para a tua vida, meu irmão? Tenho. Veio um pastor aqui e profetizou. Meu irmão, eu não acredito muito nessas promessas. Se elas se cumprirem, amém. Se elas não se cumprirem, não tem problema. Mas que tem 8.000 promessas descritas na palavra, eu conheço boa parte delas e eu sei que Deus cumpre com essas promessas descritas aqui. Amém? Vamos lá. Preciso correr aqui, senão eu não consigo terminar hoje. Sexta questão aqui. Você quer ter uma mente bem treinada? Pô, pastor, é o que eu mais quero. Para de ouvir aquilo que não te interessa, quem não te interessa. O problema das pessoas é que elas dão muito ouvidos às coisas negativas. Elas ouvem muitas fofocas. Você chega em alguém e fala assim, oh, você viu, irmão, na televisão, vou citar televisão aqui. Qual é o canal que menos tem audiência aqui em São Paulo? TV Cultura. Você já ouviu falar da TV Cultura? Sim ou não? Obrigado. É o canal que menos se assiste. E é um dos canais que mais tem conteúdo de programação, de entrevistas e tal, tirando uma ou outra questão. É a TV Cultura. Mas as pessoas põem lá na Cultura, o cara começa a falar, olha aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4, dividido por, vai dar isso aqui, o cara, aí ele põe no SBT. Põe no SBT e fala, Rubinho largou da esposa. O quê? O Rubinho? Não, peraí, eu vou até aumentar. O povo dá muito ouvido a essas coisas. Para de dar ouvidos àquilo que não importa. Começa a ouvir aquilo que edifica, aquilo que te leva para perto de Deus, aquilo que te leva para perto de pessoas inteligentes. Você quer ter uma mente treinada, você precisa começar a treinar isto no seu coração. Eu falo aqui, brinco aqui, falando de futebol às vezes com um outro irmão, e já falei aqui, meu irmão, para mim, se o Santos ganhar, se ele perder, para mim, eu não morro por conta disso, eu não discuto, eu não brigo. Por quê? Porque a minha mente está treinada, eu não ligo para isso, eu ligo para coisa importante, coisa que edifica. Se eu posso assistir, por exemplo, uma mensagem, uma entrevista boa, tal, eu troco isso por jogo brincando. Por quê? Porque ao longo do tempo eu comecei a treinar a minha mente para isso. Eu quero ter mais conhecimento, eu quero crescer como pessoa. Então, eu parei de ouvir essas coisas que se falam por aí, bobagens, coisas fúteis, eu parei de ouvir. Eu dou ouvidos às coisas boas. E uma das coisas mais excelentes que eu tenho ouvido ultimamente
é que Jesus me ama, Jesus está comigo, Jesus me fortalece, Jesus me capacita, eu estou dormindo, o anjo dele está guardando a minha vida, então eu tenho procurado me aproximar mais dele. Amém? 7ª questão para a mente treinada: para de tentar querer agradar os outros. E tem pessoas que gostam de agradar os outros, não gostam de ter. Irmão, nem Jesus conseguiu. Se Jesus não conseguiu agradar a todo mundo, eu não vou agradar. Eu tenho que aprender a ter a minha identidade, baseado na palavra, baseado no que eu aprendi, e ter uma mente treinada para, se a pessoa não gostou do que eu falo, eu não vou ser contra ela, não vou brigar, não vou falar mal, longe disso. As pessoas têm o direito de discordar. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo. Eu e você devemos concordar com o que a Bíblia ensina, porque a palavra de Deus é a verdade. E se prega a verdade nesse lugar, e eu creio que se prega a verdade nesse lugar, a gente precisa treinar a nossa mente para agradar a Deus. Qual foi a palavra dos apóstolos, que está descrita lá em Atos dos Apóstolos? Antes agradar a Deus do que aos homens. Que às vezes você quer agradar todo mundo, né? Você vê aqueles crentes 007, né? Que ninguém sabe que ele é cristão. Aí um dia alguém discorda, você é crente? Aí todo mundo olha. Aí ele, não, eu vou numa igreja aí, tal, mas não tem identidade, quer agradar todo mundo. Não, eu sou crente, sou cristão, sim. Quer dizer que você vai na igreja todo domingo? Vou sim. Não me diga que você dá dízimo para pastor. Dou sim, na verdade eu entrego dízimo na igreja. E o que se é feito com o dízimo é entre a diretoria, a tesouraria, o pastor e Deus. Eles é que vão dar conta. Eu faço a minha parte. Quando eu faço isso, Deus me abençoa, porque eu creio na palavra dele. Então tem muitas pessoas que querem agradar os outros e acabam ficando com medo, com receio de falar para a família, né? Eu falei aqui, a minha família, a família do meu pai principalmente, da minha mãe, então, né? Minha mãe era portuguesa, a família de português, é muito difícil entender o evangelho. Mas passou-se o tempo, eles veem hoje a nossa vida, a minha, dos meus irmãos, e vê a vida deles, ou eles falam assim, não tem como não comparar. Aliás, uma tia nossa, uns anos atrás, ela disse, aquele negócio que o seu pai fazia de levar vocês para a igreja, isso aí que mudou a vida de vocês. Tá? Porque olha os seus primos como é que estão. Vocês não, vocês estão bem, vocês têm saúde, vocês estão aí. Graças a Deus, ainda bem que seu pai e sua mãe levou vocês para a igreja. Graças a Deus que meu pai e minha mãe sempre me levou para a igreja. E por último, meus irmãos, eu não tenho mais tempo. Tem mais 2 pontos, mas eu vou falar o último aqui. A 8ª questão. Esqueça o medo por alguns momentos. Mente treinada, ele não se limita por causa do medo. O medo paralisa, limita, destrói, enfraquece. O medo é terrível. Tem gente que tem medo de morrer, por exemplo. Medo de entrar num elevador. Medo de entrar num avião. Aqui na igreja mesmo, tinha uma irmã aqui que tinha medo de entrar num avião. Mas por quê? Não, porque avião, né? Eu falei, e daí? É avião. É o meio mais seguro de transporte. É só você ver as estatísticas. Primeiro é avião, segundo elevador. Carro é 4º, 5º. Mas o avião, irmã, se você for pensar assim, o avião vai cair, é capaz dele cair mesmo. Por sua culpa, inclusive, que você está com medo. Então é melhor você nem ir para não matar os outros. Eu falei, você precisa vencer esse medo. Ela falou, Aí um belo dia, ela falou, pastor, vou viajar. Já comprei a passagem. Falei, que bom, de avião. Eu falei, Jesus amado. Ela foi viajar, voltou, foi de novo, voltou, foi pela 3ª vez, voltou. Agora ela está querendo ir para o exterior. Eu falei para ela, você sabia, por exemplo, daqui na Itália, quando eu fui para Israel, daqui na Itália é 11 horas dentro de um avião. 11 horas? Eu falei, filha, 11 horas.
11 horas que você levanta, que você vai no banheiro, que você come, você assiste filme, você lê, e você olha no relógio, ainda falta 5 horas. E como é que consegue? Minha filha, consegue. O avião está preparado para viajar 11, 12 horas. Mas depois de 12 horas, você está 20 mil, 30 mil quilômetros daqui, você está longe. Ainda vou ter fé para isso. Falei, amém, irmã. Enquanto isso, paga a passagem para mim, que eu vou no teu lugar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Fica à vontade. O medo paralisa, limita a gente. Quantas pessoas deixam de crescer porque a mente dele não é treinada para enfrentar obstáculos? E Deus é tão bom, meus irmãos, que Deus vive trazendo palavras, estão descritas na Bíblia, ou descritos na Bíblia, vários textos, várias histórias. Podia citar aqui Gideão, Josué, o próprio Daniel, e outros tantos homens e mulheres que Deus falou assim, vai nessa tua força, estou contigo e não abro, eu te sustento. Mas Deus não fala hoje? Não, Jesus já falou. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus está comigo e contigo todo dia. Não sei se você crê nisso, mas eu creio. Então eu não posso deixar o medo me limitar. Eu não posso deixar as informações que a gente recebe diariamente trazer medo para o meu coração. Eu tenho que lutar contra isso. E para lutar contra isso, eu tenho que treinar bem a minha mente. Mente treinada, irmão, irmã. Mente treinada é aquela mente que confia em Deus, que é concentrada no Senhor, que sabe que Deus cumpre as suas promessas, que não fica dando ouvidos para as coisas que estão por aí, que não fica querendo se comparar com os outros. Mente bem treinada enfrenta as situações, enfrenta as dificuldades. E olha, se você olhar para a Bíblia, tem uma história. Eu li esses dias que a gente está lendo a Bíblia aqui, alguns irmãos novamente, né? Eu li uma história que tinham 32 mil soldados. 32 mil. E o principal ali, ele tinha um pouco de receio, de medo. Aí Deus falou para ele, eu vou te dar a vitória. Ai, graças a Deus, o senhor falou, ufa, que alívio. Aí Deus fala para ele assim, só que tem muita gente. Como assim? Eu vou enfrentar Joe, enfrentar tudo? Tem muita gente. Faz o seguinte, fala para quem está aqui dos 32 mil aí, quem tiver com medo, pode ir embora para casa. 20 mil foram embora, irmãos. Como tem nego medroso nesse mundo? 20 mil foram embora. Sobrou 12 mil. Aí, Senhor, 12 mil, né? Tudo bem, vamos lá. Não, tem muita gente ainda, Gideão. Tem muita gente ainda. Mas, Senhor, tem muita gente. Faz um teste. Manda eles beber água. O que beber água de um jeito, dispensa. O que beber água de outro jeito, é esse que vai ficar. Sobrou 300. 9.700 foram dispensados. 300. Aí imagina um cara que tinha 32 mil e agora tem 300. E ele olha assim, Senhor, entrego a Ti a minha alma. Daqui a pouco estarei na Tua presença. Um bom medroso falaria isso, né? Senhor, ele falou, eu vou te dar a vitória. Aliás, você não vai precisar nem guerrear, que eu vou guerrear por você. O que aconteceu? Ele criou coragem, foi com os 300 e Deus deu a vitória para o seu povo. Porque Deus não precisa de muita gente, Deus não precisa de muita coisa para dar a vitória. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Que a gente precisa aprender a confiar, perder o medo. Salmo 34:4, o salmista Davi escreveu assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Amém? Amém. Nós precisamos treinar a mente para isso. Vamos ficar em pé juntos?
Aleluia. Eu pensei que o povo ia estar, glória a Deus, hoje eu vou sair daqui, aleluia, eu vou. Ai meu Deus, vocês estão muito cansados, Deus dos céus. O próprio Davi, no Salmo 23, salmo que todo mundo, a maioria dos crentes conhece de cor e salteado. Às vezes recita, mas da boca para fora. No Salmo 23, versículo 4, Davi falou assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O cara escreveu isso quando ele tinha 17 para 18 anos de idade, mocinho cuidando das ovelhas do pai. Ele tinha enfrentado nessa idade leão e urso. Como é que um cara de 1,65 de altura, um tampinha, ele era diferente. Desde criança ele foi ensinado a confiar em Deus, a depender de Deus, a se reportar a Deus. E o que Deus fez? Deus o escolheu, Deus o capacitou. Vai Golias, 2,60 m de altura, quase 300 quilos, armado até os dentes, olha para ele e fala assim: que você pensa que eu sou um cão? Você vem brigar comigo aí com umas pedrinhas na mão? Rapaz, ele falou: não, eu vou em nome do Deus, do Senhor dos exércitos. E você falou que você vai cortar minha cabeça, eu vou cortar a tua cabeça e o teu corpo vai ficar aí para ser comido pelos cães. Você vai ver. Quero ver. E está lá o grandão. Vai Davi com toda a coragem, pega e derruba o grandão. Pega a espada dele e corta a cabeça dele fora. Aí os filisteus, o quê? O nosso grande, um tampinha desse venceu. Imagina o que nós vamos sofrer com os outros. Saíram correndo, muitos foram mortos. Por quê? Porque Deus, quando fala, Deus cumpre. E Deus falou, meu irmão, está na sua palavra, não foi eu que disse, está na palavra. Deus disse: eu estarei com vocês todos os dias, eu te sustento, eu te capacito, eu te fortaleço, eu te curo. Amém? Deus já falou isso para você? Para essas coisas acontecerem, você precisa começar a treinar a sua mente. Quando você vier para o culto, não venha mais: eu vou para o culto hoje, acabou, né? Irmão, pastor, irmão, eu vou embora, tem que ir correndo. Não vem para o culto, coração aberto, mente aberta. Hoje eu vou louvar a Deus, eu vou adorar, eu vou cantar. Mas tem 4, 5, não tem problema, Jesus está lá. Nós vamos adorá-lo, eu vou ouvir a sua palavra, eu vou sair dali pisando nas nuvens. Por quê? Porque Deus está falando comigo. Nessa noite eu estou aqui, mas Deus está usando a minha vida para falar com você. Coisas inclusive que você já sabe, que você não treina a mente. Você ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. Amanhã vem a programação velha: ó vida, ó dor, estou sofrendo, estou doente, vou morrer. Essa é a programação que está na mente dos seres humanos. Qual é a programação dos céus? Jesus disse: eu vim para dar problemas e dificuldades para você, inclusive vou fazer isso com abundância. É isso que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, ou a gente entende isso e treina a mente e vive isso, luta por isso, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, depois de transformado, como tantos os outros. Ou então a gente vai ficar desse negócio: eu vou para a igreja, mas não acontece nada, né? Passa ano, entra ano. Acho que eu vou para outra igreja. Eu acho que eu vou para outra religião. Irmão, para com isso. Saia daqui com a tua mente treinada. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus que guarda a tua vida. É Ele que te sustenta. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Ele está conosco, é Ele que nos sustenta. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Se você que está em casa também, se você quiser orar. Se você entendeu o que foi falado hoje, fale com Deus.